Para conhecer melhor o significado de um diagrama de fases, acompanhe as mudanças que ocorrem ao longo da linha tracejada quando a temperatura varia e a pressão se mantém constante. O ponto A representa uma amostra de gelo a 1 atm e a menos 18 graus Celsius, temperatura típica de um freezer. Quando essa amostra é deixada em um ambiente a 1 atm e 25 graus Celsius, ela sofre gradual aquecimento, tendo sua temperatura aumentada ao longo da linha tracejada. No ponto B, ocorre a fusão do gelo. Durante a fusão, a temperatura permanece constante em 0 graus Celsius. Completada a fusão da amostra, o aquecimento continua até ser atingido o ponto C, que corresponde à água líquida a 1 atm e 25 graus Celsius. Nesse ponto, a amostra está à mesma temperatura do ambiente e, portanto, em equilíbrio térmico com ele. A seguir, essa amostra de água líquida é gradualmente aquecida, tendo sua temperatura aumentada ao longo da linha tracejada, e entra em ebulição quando é atingido o ponto D, a 1 atm e 100 graus Celsius. Durante o período em que ocorre a ebulição, a temperatura permanece constante em 100 graus Celsius. Terminada a ebulição, o vapor mantido em sistema fechado, a 1 atm de pressão, é aquecido até ser atingido o ponto E, que representa o vapor de água a 1 atm e 125 graus Celsius. Se procedêssemos de forma inversa, resfriando o vapor de água do ponto E até o ponto inicial, ocorreria a condensação do vapor em D e o líquido proveniente dessa condensação iria se solidificar no ponto B. Por meio do diagrama de fases, é possível fazer previsões sobre o modo como o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma substância variam quando a pressão externa é alterada. O gráfico mostra que um aumento de pressão acima de 1 atm iria aumentar a temperatura de ebulição da água. Uma situação como essa ocorre no interior de uma panela de pressão. Quando a água é aquecida dentro da panela, parte do vapor fica retida, aumentando a pressão interna. Com isso, a temperatura de ebulição da água aumenta, o que faz com que a água continue líquida acima de 100 graus Celsius. Com a temperatura maior, os alimentos cozinham mais rápido. Em uma situação contrária, isto é, no caso da pressão ser menor que 1 atm, o que aconteceria com a temperatura de ebulição da água? O diagrama mostra que uma diminuição de pressão abaixo de 1 atm iria diminuir a temperatura de ebulição da água. Situações como essa ocorrem em locais cuja altitude é superior à do nível do mar. A pressão ao nível do mar é de 1 atm. Em localidades mais altas, como na cidade de São Paulo ou em Campos do Jordão, onde a pressão atmosférica é menor que a do nível do mar, a água ferve em temperaturas inferiores a 100 graus Celsius.